Olá, boa noite, a paz do Senhor. O meu nome é Gláucia e eu estou aqui para compartilhar um pouco da minha história. Nós estamos no mês de outubro, intitulado Outubro Rosa, que é o mês de conscientização sobre o câncer de mama, e aproveitamos para conversar sobre os outros tipos de cânceres ginecológicos e de todos os outros, né? Tanto femininos quanto masculinos. É um tempo de nós, como igreja, pararmos e pensarmos que é necessário discutir sobre o assunto e encorajar as pessoas, as famílias sobre o autocuidado, sobre o cuidado com o próximo. E eu tô aqui para contar o meu testemunho. Em 2019, no início do ano, estava tudo bem comigo. Minha casa, meu trabalho, a igreja, o ministério, estava tudo fluindo aos meus olhos perfeitamente. Foi quando eu comecei a sentir um desajuste, um desconforto, tive um pequeno sangramento e eu tive que ir para emergência, procurei emergência e lá me pediram alguns exames e tamanha foi a minha surpresa, porque eu fui diagnosticada com um cisto no meu ovário. Até então eram exames preliminares e conforme o tempo foi passando, outros exames foram sendo feitos, eu descobri que eu estava com um tumor que precisava ser operado. E aí, nesse momento, eu confesso que eu fiquei em pânico, porque com uma filha pequena, de 4 anos na época, com casamento, meu trabalho, tudo acontecendo, tudo fluindo tão perfeitamente, eu não tinha tempo para pensar em uma cirurgia. Foi quando, depois de passar por alguns médicos, eu cheguei em um médico que me atendeu muito bem, prontamente, e apesar de eu ter algumas alterações nos meus exames, o médico falou que seria uma cirurgia simples por videolaparoscopia, são uns furinhos na barriga, e esse tumor seria retirado, mas que eu não me preocupasse, que em 15 dias a minha vida voltaria ao normal. Bom, nós fomos para essa primeira cirurgia, porém, Deus falou comigo de algumas formas, usando algumas pessoas de referência, e Ele falou para mim que algo de grandioso estaria para acontecer. E nesse momento eu pedi ao Senhor que me desse é, uma luz, me desse assim um indício do que estaria por vir, porque Ele falava o tempo todo que algo de ruim iria acontecer, mas que era para eu continuar adorando. Porque o nosso Deus, ele não é uma religião, ele não é um Deus de madeira, de barro, ele é um Deus que é vivo e verdadeiro e fala com os seus filhos. Deus me deu um sonho e nesse sonho tudo que aconteceu depois veio acontecer na minha vida. E eu acordei depois daquela noite tendo a certeza de que eu estava com um câncer. Fomos para a cirurgia e depois da cirurgia o médico ainda veio ao meu quarto e falou que estava tudo bem, a cirurgia havia sido um sucesso, mas ele não sabia que depois de alguns dias o resultado da biópsia iria sair. E quando isso aconteceu, foi atestado que se tratava de um câncer de ovário. Pois é, um câncer de ovário geralmente acomete mulheres a partir dos 50, 60 anos. E na época eu tinha 33 anos. O médico ficou surpreso, ele não sabia muito bem o que falar, como agir, e ali eu pude falar do amor de Deus. Eu pude falar para ele que Deus já tinha avisado para mim que eu estava com câncer, mas ele não só avisou, mas me deu a força necessária e eu pude falar de Jesus para aquele médico e eu pude dizer que mesmo com esse diagnóstico, a promessa que Jesus nos fez antes de voltar para o céu, ela era verdadeira e continua sendo verdadeira. Jesus falou: eu estarei com vocês todos os dias da vida de vocês até o fim dos tempos. E foi isso que aconteceu. Depois dali, eu dei entrada de uma forma milagrosa também no INCA, que é o Hospital do Câncer aqui no Rio de Janeiro, um hospital de referência. E em algumas semanas eu estava lá com os melhores médicos da área oncológica, onde eles refizeram todos os meus exames e me propuseram uma cirurgia de complementação, um protocolo que era somente para seguir uma linha que já havia sido feita, enfim.
e eles me falaram que eu deveria fazer uma outra cirurgia para retirar o meu outro ovário e seguir a minha vida. Nós fomos para essa segunda cirurgia, mas Deus também havia falado para mim que eu iria passar por uma situação difícil. Ele falou pela segunda vez. E nós fomos para essa cirurgia. A cirurgia foi um sucesso, uma cirurgia bem maior dessa vez, com a barriga aberta. Foi retirado o meu outro ovário e foi retirado o útero também. E tamanha foi a surpresa da equipe médica lá no INCA, quando eles, depois de algum tempo, pegaram o resultado da minha biópsia e foi detectado que eu estava com outro tipo de câncer no outro ovário e o meu útero também já havia sido tomado. E ali eu pude mais uma vez glorificar o nome do Senhor e dizer que realmente Deus havia me falado que inclusive eu faria quimioterapia, porque os médicos falavam que não era necessário, mas diante desse quadro a mudança teve que acontecer. Então eles falaram: Gláucia, você vai ter que fazer quimioterapia. E ali eu pude louvar e engrandecer o nome do Senhor e falar para eles: olha, antes de vocês me dizerem, o meu Deus me avisou em sonho. Nós fomos para um processo muito doloroso, difícil, foram alguns meses de quimioterapia. Eu fiz um protocolo de 5 meses e dentro desse período o meu cabelo caiu, eu me senti muito fraca, eu engordei 15 quilos, tive muitas dificuldades no paladar, na minha estabilidade física, minha estabilidade motora. Então foram meses assim de muita tristeza aos olhos das outras pessoas. Porém, dentro de mim, eu estava com uma certeza inabalável de que tudo daria certo, porque Deus ele continuava no controle. E assim surgiu o Por Incrível que Pareça, o meu Instagram, onde eu compartilho algumas experiências do hospital, das cirurgias, eu cortando o cabelo, contando para minha filha que eu iria cortar o cabelo. Se você puder, acesse @Por Incrível que Pareça. Compartilhe com alguém que precisa. Queridos, por incrível que pareça, todo esse processo passou. E no final desse período, refizemos os exames, ainda tivemos algum susto, porque algumas imagens inesperadas apareceram. Porém, um belo dia, a minha médica ligou do telefone fixo pessoal dela para o meu telefone pessoal. E ela me ligou para me dar a maior notícia da minha vida. Ela falou para mim que o tratamento havia dado certo e que aquelas manchas não apresentavam nenhum risco e que eu estava curada. Ela falou: Gláucia, hoje não existe mais nenhuma célula cancerígena no seu corpo. Tamanha foi a minha festa, que eu gritava, eu chorava, eu falava para os vizinhos, eu pulava dentro do quarto e eu glorificava o nome do Senhor. E mais uma vez eu glorifiquei a Deus para essa médica. E queridos, é assim que Deus faz. Hoje, depois de mais de 2 anos, eu estou curada, eu faço ainda alguns exames de rotina, porém eu não tomo nem mais uma dipirona. Se vocês querem saber, nenhum tipo de medicação eu tomo, porque hoje a cura faz parte da minha história. Então você, mulher, homem, criança, adolescente, ao menor sinal de algum desconforto no seu corpo, eu não vou dizer que é um câncer, mas procure ajuda médica, procure uma unidade básica de saúde, porque o nosso corpo fala e se comunica. Deus fez o corpo perfeito. Se eu não tivesse ido no hospital com aquele pequeno sangramento, talvez eu não estaria nem hoje aqui, porque durante esse processo, 4 pessoas morreram à minha volta, também com câncer de ovário e de útero. Então, eu quero te encorajar a procurar uma unidade básica de saúde. Você, mulher, faça o autoexame das mamas. Por ano, muitas mulheres morrem com câncer de mama e muitos homens também morrem por causa do câncer de próstata e vários outros tipos de enfermidades. O Senhor Jesus, ele levou na cruz todas as nossas dores e as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele fez o impossível, ele lutou por nós nas regiões celestiais. Ele foi ao inferno e tomou a chave da vitória e nos deu essa possibilidade de sermos curados.
mas isso não diz que não passaríamos por problemas de saúde. Então, faça a sua parte. Ore, busque em Deus, decrete a cura sobre você, mas creia que Deus ele vai fazer o impossível, mas o possível nós que devemos fazer. Muito obrigada, um beijo para essa igreja maravilhosa, que Deus abençoe e por incrível que pareça, hoje eu estou curada para a honra e glória do nome do Senhor. Tchau, tchau.